noite nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E se algum irmão quiser fazer algum comentário, fica à vontade no decorrer da apresentação ou da mensagem. Eu quero começar a ler o que está no livro de João, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora, Lucas 19, versículo 14. Diz assim: mas os seus cidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos este reine, não queremos que este, no caso Jesus, reine sobre nós. E tem mais uma, Mateus 27, 25. Diz assim: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então, aqui nós vimos nessas três passagens um sentimento, que aquela população, ou aqueles cidadãos da época de Jesus, tiveram sobre a sua pessoa. Um sentimento de rejeição, um sentimento de ignorância, um sentimento até de preconceito com a pessoa de Jesus. Mas Jesus, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Ele veio com um propósito. Ele veio com um propósito de tornar pública sua afirmação de que ele era o Messias. Jesus, ele veio com essa missão, ele veio com esse propósito. E ele sabia que enfrentaria várias dificuldades e perseguições no decorrer da sua passagem aqui nessa terra. E esses três textos que nós lemos foi bem claro, Foi bem claro sobre a rejeição de Jesus, do seu ministério, da sua pessoa, da sua missão aqui na terra. O nosso texto principal, dessa noite está em Lucas, capítulo 19, do versículo 28 até o versículo 41. Então, nós vamos comentar, nós vamos tratar desse acontecimento
que foi muito importante, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É bom que se diga que aqui nós estamos no domingo, que era o início da semana, daquela semana, né? Então, domingo até sexta, foi quando Jesus ele passou por todo o sofrimento até a sua crucificação. E nós vimos aí nessas 3 noites, né, que nós tivemos, alguns acontecimentos. Só que essa entrada triunfal, ela aconteceu no domingo, no primeiro domingo, no início da semana, daquela semana que Jesus percorreria. E quando nós lemos no capítulo 19, versículo 28, já nos diz assim: e dito isto, ele tinha falado alguma coisa sobre a parábola, né, das 10 minas. Então, ele tinha terminado essa parábola e ele diz assim: prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Prosseguia. Então, o verbo prosseguir, né, quer dizer, avançar. Ele estava avançando. Ele não estava retrocedendo. Ele estava realmente disposto, porque ele sabia que aquela semana era crucial para ele. Era a semana que ele realmente iria ser apresentado como o Cordeiro, né? Como o Cordeiro. Era a semana que ele iria se afirmar de que ele era o Messias prometido pela profecia. E quando a gente olha essa entrada triunfal, aqui nós podemos tirar algumas lições. Eu acho interessante a Bíblia, né? Que é um livro, porque nós podemos tirar muitas lições. A gente lê uma história e fala assim, poxa, mas o que eu vou aprender dessa história? O que essa história tem a dizer para mim? O que ela quer mostrar? Uma história tão simples, mas a Bíblia ela é como uma pérola muito preciosa, né, que a gente consegue realmente aprender através da palavra de Deus, né? Então, nós vamos comentar algumas lições, algum aprendizado que nós podemos obter aqui nesses versículos, né? E então aqui nós já temos o primeiro, que ele prosseguia, Jesus avançava, ele realmente estava disposto a se apresentar. Jesus era uma pessoa muito corajosa, eu falei ontem, né? Ele não temia as circunstâncias. Ele enfrentou e enfrentava a todos. As pessoas, as situações que surgiam, que se apresentavam diante da sua vida, ele sempre prosseguia. Aqui nós podemos tirar essa lição. Nós temos sempre que prosseguir. Nunca retroceder. Não ter temor, não ter medo do amanhã, do que vai acontecer comigo. Nós não podemos estacionar, né? Parar. Temos que caminhar, temos que avançar. E Jesus, ele sabia de todo o plano que estava já pré-estabelecido por ele. Qual era a intenção da liderança, né, judaica.
Mas ele não temia, ele avançava, ele prosseguia. Aí diz que, no versículo 29, ele estava próximo de dois vilarejos, né? Aí, Betfagé e de Betânia, bem próximo ao Monte das Oliveiras. E ali ele chama dois discípulos, né? E dá uma ordem, fala, olha, vai lá no terreno, né? Ali próximo, né? Na divisa, né? Na divisa, ali. E lá você vai encontrar um jumento. Olha só, um jumento. E traga esse jumento. Ele é um jumento com a característica, ele ainda ninguém ainda montou nesse jumento. E é um jumentinho que traga. E se alguém perguntar, vocês dizem que o Senhor está precisando dele. Quando a gente olha a figura do jumento, né, de um jumento, a gente pode ficar imaginando, poxa, mas como que um rei iria montar num jumento? Porque essa não era a prática, né? Geralmente, um rei, quando ele entrava numa cidade de uma maneira triunfal, ele tinha o seu melhor cavalo, de sangue puro, branco. Imagine, o animal o cavalo é um animal lindíssimo, né? O porte que tem um cavalo, ainda mais um cavalo de raça. Então, esse cavalo de sangue puro era o escolhido, sem mácula, branco. Ele era o escolhido para que o rei entrasse na cidade. E agora, se Jesus era o rei, imagine, se Jesus era o rei para os discípulos, né? Jesus ele vai entrar num jumentinho. Que contraste! Aqui nós temos um contraste do jumentinho com um cavalo. Aqui já dá uma pista, né? Que a gente já começa a entender que o reino de Jesus não seria, esse Messias, não seria um reino terreno, um reino político. Não poderia ser. Que rei é esse? Que em vez de escolher o seu melhor animal, né? Aquela pelugem brilhosa, né? Vocês já viram? O cavalo não tem aquela pelugem. Quando o sol bate, aquele reflexo, chega a brilha. E os olhos, né? Você já viu os olhos de um cavalo? Aqueles lindos olhos grandes, né? E a crina? Olha a crina de um cavalo. E o porte? E o rei em cima desse animal. Então, aqui nós temos, o pessoal chama tradicionalmente o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, porque a tradição, ela sempre colocou assim, né? O Domingo de Ramos, a entrada triunfal. E Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele tem como se fosse uma procissão, né? Um cortejo. Ele entra montado num jumentinho e agora não tinha nem cela.
para sentar. E os discípulos colocam ali um pano, né? Uma manta, uma túnica. E Jesus senta em cima. Então, nessa prática, dessa entrada triunfal de um rei terreno, as pessoas também colocavam seus vestidos, suas mantas, talvez ramos, né? Como diz a tradição. E aquele rei passava marchando, né? Com aquele cavalo lindo, né? Forte, grande. Eu estou mostrando para vocês o contraste aqui, né? Comparando Jesus, o reino de Jesus, com o reino político. E agora a gente tem Jesus num jumentinho pequeno. E olha só quem seguia esse cortejo de Jesus, né? Quem seguia? Eram as pessoas mais simples. Além dos discípulos, que eram pessoas simples também, eram pescadores, né? A gente conhece muito bem, vamos dizer, a formação, né? Dos discípulos de Jesus. Ele escolheu as pessoas mais simples que tinha. E o único que ele escolheu não, né? O único que ele teve que tinha um pouco mais de conhecimento, que era Judas, o traiu. E ali naquele cortejo a gente tem cegos que receberam a visão de Jesus, que foram curados, coxos que passaram a andar, leprosos que foram curados. Imagine, em vez de um rei, em vez desse rei ter políticos, pessoas ilustres, pessoas importantes ao lado dele, quem que está ao lado de Jesus? As pessoas mais simples. Até aquelas pessoas que foram beneficiadas pelos milagres, né? Pelos milagres. Jerusalém é considerada a cidade santa. Cidade santa. E nessa época de festa, até hoje, né? Até hoje. Sempre foi. Jerusalém sempre atraiu pessoas do mundo inteiro. Até hoje. Para a gente ter uma ideia, naquela época de Jesus, de 30 mil pessoas que estavam ali em Jerusalém, isso aí chegava a 200 mil pessoas. O tanto de pessoas que vinham, né? Nessa época, que era uma época de festa. Então, aqui a gente está na época da Páscoa. E foi justamente nesse período que Jesus ele entra, né? Em Jerusalém, na sua entrada triunfal, na sua entrada em Jerusalém, que é considerada a cidade santa, que sempre teve as suas festas, né? Só que quem estava no domínio era o Império Romano, como nós já vimos na semana, né? Já falamos sobre isso. O Império Romano era quem administrava, era quem estava ali administrando, né? Dominando os judeus. E essa entrada triunfal de Jesus vai alimentar uma esperança tanto dos discípulos quanto daquelas pessoas que estavam em volta de Jesus, que aquela entrada iria dar a posse de Jesus como um rei de Israel. E sendo o rei de Israel, como o Messias prometido, ele iria libertar, iria dar liberdade do povo judeu. Então, essa era a expectativa na entrada triunfal. E
A gente continua lendo aqui no versículo 30. Dizendo-lhes, ide à aldeia, fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Eu quero fazer aqui um paralelo, né, desse jumentinho, né? A gente vê aqui que esse jumentinho ele estava preso. Claro, ninguém quer ser comparado com um jumento, né? E também ninguém quer ser comparado com um cavalo, né? O ser humano ele não quer ser comparado nem com um jumento, nem com um cavalo. Mas a gente pode fazer aqui um paralelo. Podemos fazer um paralelo qual? Que esse jumentinho possa ou pode ser alguém que esteja ou que está preso em algum lugar. Em algum lugar. E Jesus ele manda trazer e manda soltar esse jumentinho, né? E mais ainda, fala assim, ó, porque o Senhor precisa dele. Não estou chamando ninguém de jumentinho, né? Mas é só um paralelo para a gente entender. Então, Jesus está dizendo para uma pessoa assim, que está presa, olha, eu preciso de você. E o jumento, ele significa o quê? Obediência, uma pessoa, um animal simples, né? Um animal que não tem aquela pompa, aquela beleza, mas ele faz a sua tarefa, ele faz a sua atividade. Ele vai ali no seu caminhozinho e vai fazendo o seu trabalho, né? Ele faz. Então, a gente pode até fazer um paralelo que alguém pode estar preso, amarrado. E Jesus fala assim, olha, eu preciso de você. E Jesus manda soltar as nossas amarras, né? Nos libertar. A entrada de Jesus, né, nesse jumento, ele é um cumprimento, né, lá de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Vamos ler o que diz lá. Zacarias 9, 9. Diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então, Jesus aqui ele está cumprindo uma profecia de 500 anos atrás. 500 anos. Lá do profeta Zacarias. Então, essa entrada em Jesus, ela é o cumprimento dessa profecia aqui de Zacarias, né? Então, quando entra num jumento, já quer dizer que é um rei humilde. Um rei humilde. Não havia arreios, não havia sela, não havia aquele cavalo que representa força e poder, né? Se não era um reino que representava força e poder, não poderia ser um reino terreno. Poderia ser. Porque um jumentinho não era usado para representar um reino forte, um reino com poder, com muita pompa, até mesmo pelas pessoas que estavam em volta desse rei, que era Jesus. Olha as pessoas que estavam em volta de Jesus. Não havia
um aparato sofisticado, né? Não havia. A comitiva era uma comitiva de pessoas simples. Não tinha políticos importantes, pessoas importantes, pessoas ilustres. Então, esse reino não poderia ser o reino que as pessoas esperavam naquele momento de Jesus. Não poderia ser. Jesus estava mostrando que esse reino seria um reino simples, humilde. Tem uma passagem que eu quero ler que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Olha o 27. Olha o que diz aqui. 1:27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, Deus trabalha numa lógica diferente do homem. O homem pensa em conquista, em grandeza, em poder, em força, em reino terreno. E Jesus escolhe as coisas mais simples. As pessoas mais simples, um jumentinho que ele escolheu aqui, né? Para que ele montasse e entrasse em Jerusalém. Aí a gente continua lendo. E o 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Então, Jesus estava fazendo milagres. O coxo passou a andar, o cego passou a ver, e todo esse pessoal era a comitiva de Jesus. Começando pela roupa, né? Imagine a roupa dessas pessoas. A própria roupa de Jesus era uma roupa simples, né? Que comitiva era essa? Que reino era esse? Não podia realmente. Se alguém olhasse de fora e visse um grupo desse, nossa, isso aí é o reino? É o rei? É o novo reino? Mas Jesus enfrentou essa situação. Jesus, com coragem, com força, né? E ele vai defender, porque aqui aparece os fariseus, né? Sempre estavam ali também, nós falamos sobre isso. Sempre estavam do lado ali de Jesus. E quando eles ouvem isso, né? Dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Aí o 39 diz assim, ó. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão. Ou seja, tinha muitas pessoas ali em volta de Jesus. Foi um acontecimento. Foi um fato, né? Foi um fato. E muitas pessoas em volta, uma multidão. E os fariseus ali, acompanhando até para criticar, né? E eles dizem, mestre, repreende os teus discípulos. Por que repreender? Porque eles estavam cantando, né? Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. E Jesus responde assim, ó. Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, Jesus defende. Jesus, ele não deixava passar batido. Ele se posicionava. Né?
ele tinha certeza na sua missão. Jesus, ele tinha identidade. É o que às vezes falta em nós, identidade. Por qualquer coisinha a gente cede, né? Jesus não, Jesus ele tinha personalidade. Ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia para que veio. E ele sempre na defesa daquelas pessoas que estavam com ele, que eram as pessoas mais fracas, mais simples, rejeitadas pela sociedade. E Jesus estava lá com eles. E eles com Jesus. E aqui Jesus faz uma defesa dos discípulos. Olha, se esses homens aí ficarem quietos, as pedras clamarão. Muito bem. E Jesus, ele, no versículo 41, diz assim, quando ia chegando à cidade, né, porque ele estava fora da cidade, ele estava entrando, ele chora. Ele chora. Na Bíblia aparece 3 vezes que Jesus chora. 3 vezes. Uma delas é essa aqui, que nós estamos lendo. No versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Esse chorar aqui em grego, né? Em grego é a palavra klaio, que não é um simples choro, não é um simples choro, né? Então, esse chorar aqui é um chorar de soluço, de gemidos. É aquele choro alto mesmo, né? É aquele lamento, E Jesus chora dessa maneira ali, no meio daquela multidão. Ele abre a boca e chora um soluço. Só para a gente voltar, né, assim, que eu falei que na Bíblia aparece 3 vezes, né, que Jesus chora. A primeira foi lá no túmulo de Lázaro. Então ali ele chora também. A segunda é aqui, a terceira lá em Hebreus. Eu não vou estar fora do contexto, mas são as 3 vezes que Jesus chora, né? A primeira no túmulo de Lázaro, a segunda aqui, que nós estamos vendo. Mas é um chorar de alma, né? De soluçar. Eu não sei quantos já choraram assim, né? Aquele choro de alma. Mas aqui Jesus, ele chora. Aí eu fiquei pensando, mas por que Jesus chorou assim? Então, um choro tão alto, né? Com um lamento, um soluço. Por que será que ele chorou tanto assim, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Por quê? Então, eu cheguei à conclusão assim, que ele chorou, quando ele olhou para trás, ele viu toda a rejeição que o povo de Israel, o seu povo, teve em relação a ele, a rejeição. Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Então, ele chorou aí, ele chorou pela recusa, né? Ele chorou pela recusa. Porque Jerusalém recusou sua visitação. Jesus veio para Israel. Veio para Israel. E Israel recusou.
Então, o primeiro choro que eu percebi foi esse, um choro do passado de Jesus, né? Ali, quando ele olhou para trás, para o passado, falou, poxa vida, eu estou entrando na minha última semana, e ele olhou para trás, passou aquele filme que a gente fala, né? Passou aquele filme e ele chora. Fala, eu vim para os meus, mas os meus me recusaram. Primeiro choro. Aí eu estudei um pouquinho mais, né? E eu acho que ele chorou pela ignorância, pela cegueira espiritual do povo. Porque o povo não conseguia ver. O povo esperava, né? Os judeus esperavam um outro tipo de rei. Estavam cegos espiritualmente. E a gente sabe que até hoje, né, os judeus, eles não aceitam, os mais tradicionais não aceitam Jesus como Messias, como Salvador. Até hoje ele é rejeitado. E eu também acho que Jesus chorou pelas tradições, muita tradição. Havia um apego à religião. Eu falei um pouquinho ontem sobre isso, né, sobre a religião. Nós temos que nos apegar à pessoa de Jesus, não à religião. No momento que a gente fica preso à religião, nós ficamos cegos espiritualmente. Não é o caso, também não quero mencionar, entrar em detalhes, mas veja só, quantos grupos têm saído da igreja e formado outros grupos com pensamentos que eles acham que é o correto? Vários grupos, vários irmãos, várias pessoas têm saído. Porque se prende ao conceito da religião. Então, nós temos que nos pegar ao Evangelho, a Jesus Cristo. Vocês podem ver aonde eu prego a Bíblia. A minha direção é a Bíblia. Então, é isso que a gente tem que se apegar. Às Escrituras. A palavra de Deus, né? Então, Jesus chorou pelo apego, né, que as pessoas tinham. As pessoas tinham um apego, né, principalmente os líderes, pelas tradições. E ele também chora pela frente, lá pelo futuro. Né? Qual era o futuro aqui? Que ele olhou e viu Jerusalém sendo destruída. Os seus irmãos sendo massacrados, sendo presos, escravizados. Então, o choro de Jesus, ele tem aí esse sentido, né? Que eu consegui identificar. Um choro pela recusa da sua visitação em Jerusalém, um choro pela ignorância, pela cegueira espiritual, que eles não conseguiram ver que Jesus era o Messias, pelas tradições que aquele povo se prendia. A gente sabe que tinha vários grupos, né? Fariseus, saduceus e outros, né? E cada grupo daquele tinha o seu ponto de vista, se prendia, né, às suas doutrinas. Tremendo isso. E Jesus, ele vem como um libertador. Mas quando a gente tira o foco de Jesus, a gente cai nesse erro. Vocês podem perceber. A tradição.
das nossas próprias conclusões. Mas a entrada triunfal é Jesus que tem que entrar, não sou eu. O jumentinho, ele ele serviu como um instrumento, um veículo. O jumentinho não poderia ser maior que Jesus. Ele tinha a função de carregar Jesus. O libertador era Jesus. Então, quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que fazer a entrada triunfal na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, é Jesus. Então, essa é a entrada triunfal. E quando nós mudamos a lógica, Jesus chora. Chora amargamente, com lamento, com soluços, com gemidos. Então, que nessa noite, Jesus possa ser aclamado como Rei em nossas vidas. Ele é o nosso Rei. E vai chegar um dia, a gente espera que não demore muito, que ele virá em glória. E aí nós teremos uma nova Jerusalém, onde não vai haver mais pranto, sofrimento, e o fundamento dessa nova Jerusalém é de pedras preciosas. E Jesus, ele vai triunfar nessa nova Jerusalém. Então, a história da entrada triunfal de Jesus, ela tem um contraste para a gente poder concluir. Então, é a história de um rei que veio como um servo humilde em um jumento e não em um cavalo empinado. Ele não veio em vestes reais, não, ele não veio em vestes reais, mas ele veio em roupas dos pobres e humildes. O seu reino, a sua entrada triunfal, ele não veio para conquistar pela força, não, pela espada, não, mas pelo amor e pela graça, pela misericórdia. O reino de Jesus era um reino sem exércitos. Não tinha exércitos. Como é que você vai ter um reino sem soldados, sem exércitos? Bem treinados para a guerra? Não. Mas o seu reino, quem lhe acompanhava, eram os mais humildes. E o mais importante, Jesus, ele não veio conquistar nações. Não veio conquistar nações, conquistar reinos, terrenos, poder, não. Não veio. Mas ele veio para conquistar, sabe o quê? Os corações. O meu coração e o seu coração. Esse é aonde Jesus quer instituir o seu reino principal na minha vida e na sua vida. A entrada triunfal lá em Jerusalém, ela é um paralelo da entrada triunfal de Jesus na minha vida, na sua vida, em meu coração, no seu coração. Que Deus nos abençoe nesta noite e que
você leve essa mensagem com você, que a entrada triunfal de Jesus só faz sentido quando ele entra em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela semana e que Deus nos capacite para que nós possamos ser excelentes representantes do seu reino enquanto estivermos aqui nessa terra. Amém.